Para você que gosta de automobilismo, tá no ar mais uma edição do Primeiro Stint. Essa aqui, mais uma vez, especialíssima, porque tem um convidado que tenho a honra de ter ao meu lado em diversas transmissões lá no Band Esportes e na Band. E agora a gente vai bater um papo aqui sobre velocidade e também um pouquinho melhor sobre a carreira dele, entender um pouco melhor como ele chegou até aqui. Tô falando do meu caríssimo Ivan Bruno. Tudo bem, cara? Tudo bom, Tiagão? Uma honra estar contigo. Você é um parceiro, um amigo de transmissões da Porsche, juntos também na Fórmula 2. Uma honra de Supermotor também. Fórmula uma honra E. estar contigo. Fórmula E, fizemos junto do Band Esportes na Band. Pô, caramba, tem muita coisa que a gente já fez junto aí. Muita coisa, cara. A lista tá crescendo cada vez mais e também graças ao seu sucesso lá, cada vez maior no Grupo Bandeirantes. E, cara, eu acho que assim, o melhor que a gente tem a respeito do seu trabalho, o melhor termômetro que a gente tem a respeito do seu trabalho é a resposta que as pessoas dão na internet a ele. Porque a gente sabe que o torcedor de automobilismo, fã de automobilismo, ele é extremamente exigente. É uma das categorias mais, uma das modalidades mais difíceis de se transmitir. E o retorno em torno das suas transmissões são sempre muito boas. Então, assim, sempre valorizando o fato de dar emoção, o fato de trazer a informação correta. Então, assim, tudo isso, você percebe ali que o pessoal vê isso em você. E não estou aqui rasgando seda coisa nenhuma. É só vocês entrarem lá no F2 no Band Esportes, F3 no Band Esportes, que vocês vão ver isso. Então, fico muito feliz realmente de vê-lo narrando automobilismo. Agora, me diga o seguinte... Você imaginava um dia transmitir automobilismo ou foi uma coisa que aconteceu de repente? Não, Tiagão, desde os, 5, 6 anos de idade, eu gostei muito de ver a Fórmula 1 porque eu cresci vendo Ayrton Senna. Então eu lembro muito, a minha imagem é muito as manhãs de domingo, as madrugadas de domingo, vendo Ayrton. E ali eu comecei a gostar do automobilismo, comecei a gostar da velocidade, primeiro pelo brasileiro que ganha, né? Então era uma criança, não tinha muito entendimento. E depois, trabalhando de office boy, falava muito de carros com alguns colegas de trabalho, tanto que um deles, até o Moura, faz 20 anos isso, ele me dava umas revistas da Quatro Rodas que ele assinava. E aí eu comecei a ver detalhes de carro e comecei a ter uma paixão ainda maior. Então aquela paixão de menino começou vendo Ayrton Senna e depois... quando eu já trabalhava, começando a ler as revistas, se transformou em ver realmente como é que funcionava, como é que era a realidade, em querer ver as transmissões. E, claro, também tem parte, que eu sempre fui muito mais aficionado por Fórmula 1, mas sempre via também as transmissões da Indy com o Luciano. Então, essa paixão de velocidade, eu sempre brinco, quando eu tabelo com a galera no YouTube, nas redes sociais, que eu tenho duas grandes paixões do esporte. Uma que é o futebol, que eu já nasci com ela, e a outra que é o automobilismo. Então, são os dois grandes amores que eu tenho profissionais na vida e que, felizmente, graças a Deus, eu consegui vir a narrar, começar nessa jornada de narração. Você se lembra da tua primeira transmissão de velocidade, de automobilismo? Rapaz, primeira transmissão foi a DTM no Band Esportes, com Molina nos comentários, acho que era o meu primeiro ano no Band Esportes em 2014. Eu entro no Band Esportes em janeiro de 2014, o Band Esportes já tinha DTM, aí eu faço algumas outras competições, faço transmissões do basquete e tal, mas uma das primeiras do Band Esportes e a primeira na TV e rádio mesmo, porque rádio eu fiz muito futebol, né? Foi a DTM. E ali eu também adorei, né? Porque, empresas alemãs, grandes carros, eu sempre vi muito carros de Fórmula, carros de turismo pela primeira vez, e ali de aprender, de estudar, de ver como o Celso fazia na época, que eu via muito. Pô, foi muito legal. Então essa foi a primeira, DTM no Band Esportes. DTM é sensacional, eu chamava de a Fórmula 1 do turismo, porque era mesmo, tinha investimento de fábrica, ex-pilotos de Fórmula 1, então era um campeonato de altíssimo nível que infelizmente acabou, aliás, por uma má gestão, eu diria, porque realmente era um campeonato maravilhoso e merecia estar aí com a gente ainda. Agora, você chega lá, senta lá na cabine para fazer a DTM. Qual o principal desafio específico do automobilismo que você enxergou em relação a outras modalidades? Rapaz, toda modalidade ela tem suas terminologias, né? Então, o que eu procuro fazer a cada transmissão, não só no automobilismo, mas em outros eventos, vôlei, MMA, futebol, é procurar entender a razão das terminologias, a estratégia e a estrutura de como funciona
carros de turismo são diferentes, então eu procurava entender também o campeonato, como estava funcionando, o sistema de pontos, quem estava na frente, quais eram os grandes favoritos. Então eu sempre procurei essa base, né? Primeiro de estudar para entender a fundo o que o espectador deseja, o que o espectador gosta da DTM, enfim, de outras modalidades, mas a DTM como exemplo, e eu procurava estudar muito isso. Como que estava o campeonato em 2014, quais eram os grandes nomes da DTM, quais são as notícias dos bastidores, aí você vai vasculhando em sites, enfim, para tentar levar a melhor transmissão e a melhor informação possível para quem está nos acompanhando. Não é fácil, porque uma coisa é você estar na cadeira sentado vendo na TV. E só vendo, torcendo, apreciando. Outra coisa é você ter a responsabilidade, isso você sabe melhor do que eu, pela sua genialidade de muitos anos trabalhando com automobilismo. E você faz isso com maestria, não é rasgando seda. Você faz muito bem, não à toa, você está onde você está hoje. Então, essa preocupação pela boa informação, e não só pela boa informação, mas a informação de qualidade, é que me levou a tentar entender melhor como funcionava a DTM na época, né? E também é um modelo que eu utilizo na sequência de transmissões que a gente vem fazendo aí. É um esporte, e assim como os outros também, né, que você teve a oportunidade de narrar, com muitas terminologias, como você falou, algumas intraduzíveis, né? Então você vai ter que usar realmente ali e meio que explicar no ar o que é, como é que funciona, enfim. Porque você não vai encontrar uma palavra similar em português ou não vai ficar com o mesmo impacto. E aí, perdão te interromper, aí a importância de comentaristas, por exemplo, como você, como Molina, porque vocês ao nosso lado, vocês dão essa instrução técnica que a gente... Eu sempre tive isso na minha transmissão, de ouvir com muita atenção e muita cautela. Pode parecer algo bobo, mas não é. Na transmissão ela é muito importante, porque você, na função de comentarista, você orienta não só o espectador que está acompanhando, mas se o narrador for inteligente, acompanha também a narração do narrador. Porque eu costumo brincar que as provas, o esporte, nos apresentam roteiros, como filmes, como séries, e às vezes dentro desse roteiro, a tua análise, a tua opinião, a tua visão, o pneu direito do cara tá esquentando demais, pode ser que estoure, o cara tá lá na frente, se o pneu estoura, o cara tá fora da prova. Isso muda o roteiro, muda o sistema de classificação. Então, a importância que vocês têm pro nosso trabalho, ele é crucial, ele é fundamental. Então, isso ajuda muito até na elaboração e também na criação do roteiro, da estrutura de transmissão, no momento que ela acontece. Mas eu acho também que o fato de conhecer exatamente o que você está fazendo, o que você está lidando, e ter passado a semana estudando aquilo, porque de fato a gente recebe a escala com uma semana de antecedência em geral, né? Às vezes um pouco menos, mas com tempo suficiente para se adaptar, permite até que você possa pontuar outras coisas. Não é sempre que o comentarista vai estar certo. Você pode falar, eu acho que não é caso para punição. Vai devolver e falar, mas na prova que eu fiz aqui há 15 dias eles puniram. Então, assim, o fato de dar essa troca e o cara tem mais uma informação em casa do que só uma que viesse do narrador, do comentarista, e um narrador que apenas, sei lá, caiu de paraquedas ali. E nesse sentido é bom também o que a gente tem de escalas razoavelmente fixas, né? Assim, dificilmente você tem uma troca muito grande ali de locutores e de narradores em relação ao esporte que eles estão fazendo. Me fala um pouquinho agora do que você achou até aqui dessa temporada de Fórmula 2, que foi o trabalho que você fez de Fórmula 3, perdão, que você fez com maior frequência aí, até porque tínhamos um brasileiro na luta pelo título, o Gabriel Bortoleto. O que você acha do Bortoleto? Qual a sua expectativa de futuro em relação a ele? Como é que foi poder transmitir um título de um brasileiro, o primeiro da história na Fórmula 3? Essa já é a terceira temporada, né, que a gente faz de Fórmula 3 e Fórmula 2 juntos, né? E essa, especificamente, eu fiquei na Fórmula 3. É a primeira dessas últimas três que a gente teve uma participação tão grande de calouros, né? De rookies. Então, tivemos... mais da metade do grid. Exato. Então tivemos uma estrutura de calendário muito nova e uma estrutura de classificação também muito nova, com vários pilotos novos, o Mini, por exemplo, um deles, que começou muito bem a temporada. E o que me chamou a atenção no Bortoleto foi justamente isso. A gente até comentava várias vezes em várias provas, não é fácil você iniciar uma temporada de Fórmula 3 com tanta segurança
e tanta sobriedade de entender o campeonato, de entender o sistema de pontuação, entender o que precisa ser feito, como o Bortoleto teve esse entendimento. O Martí também foi um grande candidato, foi um grande concorrente, mas a estrutura, a estabilidade emocional e mental de planejar tudo isso me chamou muito a atenção. Porque, volto a destacar, Tiagão, é a primeira temporada, o cara veio da Fórmula Regional Europeia, veio de uma evolução já desde o kart, desde muito menino, mas quando você está exposto num caminho em que pode ser vitrine para Fórmula 2, como ele vai para esse próximo ano, para Fórmula 1, um passo de 2, 3, 4 anos que a gente torce muito, mexe com a cabeça de qualquer jovem, cara. A gente tá falando de um menino de 18 anos de idade, bicho. O cara tem essa... toma esse susto. E o Bortoleto parece que não. Em todas as entrevistas que você fez com ele, que outros profissionais fizeram, sempre tranquilo, seguro. Acho que aí entra muito também da orientação do Alonso e de todo o staff que faz parte dele. Mas isso é do piloto. E essa segurança, essa competência e esse entendimento racional e emocional do que tem que se fazer para se disputar um campeonato, porque uma coisa seria algo normal, ganhou 3, 4 provas no ano, já seria algo que chamaria muito a atenção, mas brigar pelo título e já numa largada só, ganha a Fórmula 3, já na sequência vem na Fórmula 2, é coisa que pilotos estupendos têm na história, tem, enfim, em todo esse tempo de Fórmula 1, e desde a Fórmula 3, né, que tinham nomenclaturas anteriores, mas da Fórmula 3 para cá, por exemplo. Bom, e a gente teve, não só esse ano, como no ano passado, aliás, isso foi 2 vezes que aconteceu, o perfil da Fórmula 3 compartilhando a sua narração da última volta do Grande Prêmio da Hungria, que marcou a primeira vitória do Caio Collet lá em 2022. A primeira vitória na categoria. Eu nunca vi o perfil oficial da Fórmula 3 ou da Fórmula 2 postando um conteúdo em outra língua, a não ser os narradores em inglês. Então, eles viram algo de especial ali, alguma coisa tocante realmente. Como é que você recebeu isso? Como é que foi abrir ali o perfil da Fórmula 3 e falar, caramba, os caras gostaram e usaram a narração em português? Cara, foi especial e foi inusitado, né? Porque naquele dia... fazer algumas produções para o UFC, algumas gravações, e a gente estava no dia de produção de gravação normal para o UFC. E aí, numa das pausas, eu sempre acesso o perfil da Fórmula 3, e aí eu vi que alguém tinha me marcado antes. Pô, esse é o nosso Ivan Bruno, não sei o que, é o Brasa, não sei o que, é no Band Esportes. E aí eu fui ver. Eu não tinha noção de que era a primeira vez que um perfil da Fórmula 3 colocava uma narração em português. Para mim foi emocionante e marcante porque é parte de um projeto sendo concluído. O meu objetivo é levar a melhor transmissão para quem acompanha. A gente já tem esse reconhecimento, esse carinho imenso do público que acompanha. Mas ter isso da Fórmula 3... É algo que a ficha demorou muito a cair, porque é algo muito especial, não só da Fórmula 3, como você falou, ver algo que tem algo de especial naquela transmissão que a gente faz, que nós fazemos, e aquela emoção de Brasil, pô, o Caio Collet e tal, a história do menino, a gente contar ali no espaço de uma volta, e também ver na sequência os comentários muito carinhosos a nossa equipe, em Instagram, em Twitter. É óbvio que a gente não vive só pelo elogio, não é isso. Que a gente às vezes vai receber críticas, algumas construtivas, outras muito pesadas. E aí a gente releva, enfim, deixa pra lá, vida que segue, mas algumas críticas construtivas. Mas quando você vê que a repercussão positiva, que o carinho desse público é muito maior... Cara, o presente fica ainda mais amplo, porque poderia ter a transmissão da Fórmula 3 e a galera falar, não, pô, o cara é ruim, então não sei o quê. Não, teve o carinho e o respeito da Fórmula 3 de entender que nós estávamos ali vivendo a emoção do Collet, tentando passar o máximo daquela história do Caio Collet, que foi fantástica, aquela vitória na Hungria, e principalmente desse amor, desse carinho realmente que o público teve na sequência, respondendo, pô, e aí durante... a semana inteira, cara, pessoas me marcavam, comentários do tipo, pô, esse cara merece, a equipe do Band Esportes é demais e tal. E isso me deixou feliz, porque não é só um trabalho meu, é um trabalho da equipe e outra, levar o nome do canal
que é o Band Esportes, que nos dá essa janela. É incrível, é incrível. E como é que você se prepara, cara? Porque para estar ali às 5 da manhã, 6, 7, sei lá que horas foi aquela prova, mas de fato é uma prova bem cedo, porque eles estão no horário europeu, né? Disposto, animado, dentro da emoção e com capacidade de transmitir isso. E não importa se o boleto está atrasado, se esqueceu a chave de casa, se o pneu furou no caminho. Como é que é se isolar de tudo isso e fazer uma narração foda, assim? Tiagão, pô, obrigado pelo foda, pô. O maior elogio que podia ser esse. Pô, obrigado mesmo. Se fosse uma narração maravilhosa, já não é maravilhosa. Não, foda. Eu sempre vi que palavrão, cara, o palavrão enfatiza, cara. Se você tá muito feliz, se você tá muito pé da vida. E, pô, sem palavras mesmo, Tiagão. Tudo começa da escala que chega mais cedo. Então, por exemplo, a escala que chega com 4 ou 5 dias ou uma semana antes e nos dá essa tranquilidade, porque geralmente os treinos livres são às quintas à noite ou sextas de madrugada. Então, a escala a gente já recebe na semana anterior. Então, dá um tempo de 7, 8 dias. Como a gente faz vários outros esportes, eu começo o estudo a partir de terça-feira. Então, terça, eu pego já o meu script, já meio pré-pronto, né? Pilotos, equipes, pontuação e tal, faço a atualização. E aí eu começo a ver vídeos, ler notícias do Brasil e do mundo para ver o que está acontecendo dentro desse cenário. E aí, terça, quarta, quinta, às vezes é uma pista que eu não estou muito acostumado a fazer transmissões, eu tento ver provas antigas, ver o que tem de material nas redes sociais, no YouTube, em matérias, falando sobre a pista, para tentar entender as particularidades dela, se é de alta velocidade, se não é, como que é o miolo, setores 1, 2 e 3 tem o mesmo ritmo, ou o carro ele perde um pouco no setor 2, no setor 3, como que o pneu se comporta, aí tem os laudos às vezes que a Pirelli coloca, por exemplo, no site da Fórmula 3, a opinião do Mário Isola, então ajuda muito essa construção de material. E aí, por exemplo, madrugada, a gente já fez várias vezes, 3, 4 da manhã, eu tento me adaptar 1 dia, 2 dias antes ao jet lag do horário, né? Ao fuso horário. Então, 1 dia antes, por exemplo, se a prova é às 4, eu tento ir ao máximo do mais tarde que eu posso para dormir, sei lá, às 3 da manhã, acordar lá para as 11, e aí, dentro desse horário, fazer todo o trabalho de material e tal, minhas coisas pessoais, ir para academia, enfim. E aí, quando chega umas 8 horas da noite, eu falo, pô, o treino é às 4, por exemplo, primeiro treino livre às 4. Eu preciso estar no Band Esportes umas 3h30, 3h20, que eu já vou com tudo pronto. É só imprimir e transmitir. Então eu durmo umas 8, 9, dá para dormir umas 6h30, 7 horas tranquilo, sossegado. Então, até a Lu, a minha esposa, ela já sabe disso, do tipo, amor, tô indo dormir e tal, tranquilo, até dá para fechar a porta, então não dá para ouvir muito do ambiente externo, então dá para ficar mais tranquilão. E aí na hora você chega feliz e alegre, porque você dormiu bem, você se preparou bem. E o clima nosso é muito bom, cara. A resenha nossa é boa, o clima nosso é legal. E aí a gente volta ao ponto inicial da entrevista. Eu sempre gostei de automobilismo, então é parte de um processo de alegria. São poucas pessoas que trabalham com o que ama. E aí quando a gente vivencia isso no dia a dia, e transparece para quem nos acompanha, fica mais fácil. Então aí a gente chega às 3, 3h30 empolgado, sabendo de tudo que está rolando, qual piloto é o grande favorito a vencer a prova, ou quem está liderando o campeonato, como vem esse líder do campeonato, vem numa crescente ou vem num momento de queda. Então a gente já vai elaborando os roteiros na cabeça para tentar vender dentro do que vai passar treino livre, classificação e fórmula e a corrida no todo, como que ela vai transcorrer, como que esse roteiro vai ser desenhado. A gente tem um baita produto na mão, que são as corridas de Fórmula 2, Fórmula 3 aí, que são bem disputadas o tempo todo, né? Mas o nosso compromisso com o fã é desde que o primeiro momento que o carro entrou na pista. Então já na sexta-feira com o treino livre. Que é uma sessão, querendo ou não, ali mais de ajuste. Os caras batem, bandeira vermelha. E é geralmente ela que cai ali às 3h30, 4 da manhã. Como dar, não vou dizer emoção, porque de fato nem caberia, mas como trazer o interesse para essa sessão? Como fazer o cara em casa falar, puta, legal, vou acordar de manhã para acompanhar? Uma estratégia que eu coloco nas transmissões de treino livre,
que não tem a mesma emoção da classificação e seria até irritante para quem acompanha tentar falar, olha que volta mais rápida, com 5 minutos de treino livre. Então, eu desenho como um acompanhamento, mais um relato do que uma narração, você relata mais, olha, nesse momento, Gabriele Mini faz o melhor primeiro setor, e tenta atualizar das informações do que está acontecendo dentro do cenário da Fórmula 3, que eu acho que isso atrai a atenção. Porque na classificação a gente foca nos tempos. Sim, se o pneu está aquecido, se o pneu não está, o pneu está aquecido, 10 minutos finais e tal. E é muito curto. O treino livre já dá essa liberdade. Então eu trabalho mais como se fosse um programa esportivo, relatando o que está acontecendo e tentando atualizar as informações que a gente tem da Fórmula 3. Como a Fórmula 3 geralmente abre o final de semana, a gente pode tabelar um pouquinho do que está acontecendo na Fórmula 1, na Fórmula 2, e isso vai atraindo a comunidade, porque ela sempre vai acompanhar e sempre vai saber que no treino da Fórmula 3, mesmo que seja ali o treino livre, mais um treino livre, a pessoa já pode começar a antever algumas informações ou já começar a se preparar para essa sequência, que vem Fórmula 2, que vem Fórmula 1. Então ela já começa a se acomodar e se aclimatar ao clima, ao final de semana de prova. Pelo menos essa é a minha ideia, de tentar deixar o treino livre um pouco mais interessante. E tem funcionado e é legal porque prepara o público para o que vem na sequência e acho que é um formato bem bacana esse que você usa. Agora, a gente falou um pouco aí de automobilismo, mas tenho certeza que essa pergunta vai abranger todos os outros esportes. Qual foi a narração mais especial, assim, da tua carreira, que você guarda ali no potinho? Rapaz, Olimpíada não tem como, né? Sim. Tem duas. Copa do Mundo, foi a minha primeira. Holanda e Costa Rica, 0-0, Arena Fonte Nova. Fiz até com o Veloso, que hoje é meu parceiro. Foi para os pênaltis esse jogo, né? Foi para os pênaltis, que a Holanda troca de goleiro. Sim, sim. E a gente viu tudo, porque a gente tava na Fonte Nova e o Veloso me aponta. Ele fala, o goleiro tá aquecendo, com 5 minutos de prova. Team Crew. E aí, era o Silesen, se não me engano, o goleiro titular. O titular. E aí, com 5 minutos do segundo tempo, o Team Crew aquecendo. Aí a gente, o que tá acontecendo ali, né? E toda a atmosfera, os costarriquenhos, se puede, clima de estádio com Copa do Mundo é outra parada. E Olimpíada, a minha primeira medalha de ouro, porque foi uma história muito especial, porque assim, era tudo a primeira vez, né? Sim. E eu imaginaria que eu ia fazer mais para o Band Esportes. Chegou na hora, acho que por uma conversa da direção, eu passei a fazer mais Band do que Band Esportes. Sim. Então eu era aquele cara que giravam todos os esportes na minha mão. Então o Theo narrava o futebol, vem o Ivan para segurar meia hora, porque o Álvaro vai fazer ginástica. Aí o Ivan segura mais meia hora, vem o Oliveira para fazer o vôlei. Então tudo passava na minha mão. E aí o Álvaro é uma das vozes mais conhecidas do judô. Cara, todas as medalhas históricas que você confere são na voz do Álvaro José, na Band. Sim. E naquele dia, era a Rafaela que estava brigando pela medalha de ouro. E todo o formato, para explicar para a galera, na Olimpíada, no judô, as eliminatórias são de manhã, as quartas e semis são à tarde e as finais no Rio eram à noite. Eu faço as eliminatórias como sempre fiz, a fase eliminatórias, e o Álvaro assume as semifinais e a final. Naquele dia, o Álvaro ia fazer a ginástica artística, se não me engano, que também estava num momento decisivo. Só que eu imaginei, como a Olimpíada é muito fácil de você ter nos monitores o que está acontecendo em outras arenas, outras quadras, outros campos, de que ele fosse fazer. Vou almoçar, enfim, faço a transmissão e na volta eu encontro o Álvaro. E eu já conheço o Álvaro, mas aquela sumidade, né? Pô, Álvaro José, senhor Olimpíada. O Álvaro chega para mim e fala assim, parabéns pelo ouro. Aí eu, não, a Rafaela tá na semifinal, vai encarar uma judoca da Mongólia, que é a número 1 do mundo, e você que vai fazer. Ele falou, não, eu vou fazer a ginástica, é você que vai fazer. Parabéns pelo ouro. Aí eu, caramba, ela ainda tá na semifinal e tal. E a gente tinha acompanhado todo o caminho do judô. Eu lembro que eu tive a oportunidade de fazer no Band Esportes Grand Prix, Grand Slam, Mundial, fizemos tudo lá. Eu e o Henrique Guimarães, que foi meu companheiro nessa transmissão. E a gente faz a semifinal, eletrizante, até com erro da arbitragem, que ela marca um ponto e aí ela anula o ponto, que é o sinal, né, que faz de anular o ponto. E eu lembro que eu fui numa palestra do judô e os árbitros teriam que ter muito cuidado na cautela de pontuação. Então eu falo isso no ar, eu fico revoltado no ar, que eu falo, ela podia ter mudado a cabeça da Rafaela. A Rafaela mantém o foco, avança diante da judoca da Mongólia e vai pra final. E aí eu faço a final e
o Brasil conquista a medalha de ouro. Cara, aí é uma mistura de felicidade da história da Rafaela, que foi muito humilhada em Londres, uma situação das mais bizarras que eu vi, assim, mais cretinas do ser humano mesmo, de ofender pessoalmente a figura da Rafaela. E aí quando ela ganha aquela medalha, quando ela vibra com aquela medalha, e aí eu começo a contar a história da Rafaela, cara, aí mistura emoção, eu chorava no ar, eu me emocionei no ar, passei a bola pro Theo, veio a Tati Saad, Tati que é querida, veio, me deu um abraço, entrou na cabine, a gente celebrou muito, e na saída da cabine, pra galera entender, é como se fosse uma central mesmo dentro da Olimpíada. Eu saio e a redação inteira aplaude, que era a primeira medalha de ouro do Brasil no Rio. Cara, até hoje, do tipo, arrepia. Porque eu já estava muito feliz naquele momento e um querido amigo, Oliveira, ele pega, me abraça, tipo, levanta meus braços. Então, assim, é um dos momentos, acho que mais incríveis, cara, que eu vivenciei. Esse da Copa do Mundo e esse da Olimpíada, eu acho que é o mais especial de todos. Acho que são os dois. Se der para colocar numa caixinha, esses são os dois. São esses dois. Que legal, cara. Que bacana. Como a vida traz coisas inesperadas e você mereceu estar ali e mostrou porque merecia estar ali. Agora, tem uma cena também que viralizou na internet, né? De uma medalha no boxe, né? No Band Esportes. Como é que foi essa história? O ouro do Herbert Conceição. Cara, essa história é engraçada. Porque assim, essa a gente fez nos estúdios, né? Porque o Band Esportes levou uma equipe para Tóquio, mas como nós tínhamos todos os protocolos de Covid, então todas as equipes levaram um contingente menor. Sim. Então a gente ficou em São Paulo. Eu estava acompanhando o boxe, já fazia MMA, já fazia kickboxing, então o Band Esportes achou por bem me manter no judô e me colocar no boxe também. E o brasileiro ia para a final com um ucraniano casca grossíssima, não lembro o nome aqui de cabeça. E eu fazia ao lado de um querido amigo, treinador da equipe de boxe, que era o Cláudio. E aí a gente acompanha todo o caminho, enfim, e chega à final. E o Cláudio, técnico do time Brasil, né? Toda aquela empolgação, pô, Ivan, vai ser hoje. E o Cláudio, ele acompanhou todos esses lutadores e as lutadoras com pinça mesmo, né? E aí ele, não, é hoje o ouro e tal, não sei o quê, o Herbert é o nosso brasileiro e tal, não sei, da Bahia, o cara é bom. E eu lendo, estudando, eu falei, pô, o cara é muito bom, ele tá no melhor momento dele, né? Só que a luta foi complicadíssima, são 3 rounds, né? Sim. E ele tinha perdido o primeiro, tinha perdido o segundo, ou empatado, a luta estava nas mãos do ucraniano. E aí eu destaco na transmissão, porque a gente fazia com flashes com o Oliveira. O Oliveira estava acompanhando o vôlei brasileiro e eu acompanhava o boxe. E aí os meninos falaram, a hora que entrar o ouro, como está com o vôlei no meio, a gente vai entrar com momentos, flashes. E aí na hora que o Oliveira passa para mim, eu e o Cláudio estamos naquela tensão e tinham todos os protocolos de segurança, né? Aquele vidro, né? Separando eu do comentarista, a hora que a gente saía do estúdio com máscara, tinha todos os cuidados da Covid, né? E a gente naquela tensão, né? Porque você não pode ter contato físico, caramba, né? Pô, dá um soquinho aí pra dar sorte, alguma coisa. Não tem. E aí eu falo, na hora que o Oliveira passa pra mim, eu falo assim, o brasileiro vive um momento muito delicado. Só um nocaute salva. E no que só um nocaute salva, ele faz um regado, solta um cruzado maravilhoso, que derruba o adversário. E na hora, eu e o Cláudio, assim, a gente não acreditava, porque se você for pegar a história olímpica, numa final olímpica do boxe, você nunca teve uma virada por nocaute. Se tiver, sei lá, você vai contar nos dedos. Sim, mas eu acho que não tem. E aí eu olhei pro Cláudio e eu lembro só do esquerda forte e tal, porque entrou um cruzado, você sente, você vê a hora. E o cara bambeou e caiu, meio que sambou e caiu. E na hora ali a gente... O Cláudio, que já tinha experiência, que estava no frição da emoção, ele observa que o árbitro já faz o sinal que não tem condição. Eu espero o gesto tradicional, que é o acabou. Sim. Ele fala, não, acabou e tal, porque a hora que ele foi conversar com o árbitro, com o lutador, ele já vê que o cara não tem. E eu não tava reparando, eu tava olhando o gesto técnico. E aí fica aqui, acabou, não sei o quê. Na hora que ele faz o gesto, aí acabou. Cara, não poderíamos ter feito isso, mas fizemos. Tem a estrutura que separava a gente. Cara, a gente levanta
E aí fiquei em pé, tipo, acabou! Os dois se abraçando que nem maluco. Igual Pelé e Galvão na Copa de 94. A estrutura vai pro lado, o Cláudio, que é um armário, um rapaz fortão, pega, me dá um abraço, eu dou um abraço, acabou, isso aqui é ouro do Brasil! Porque foi um frisson, né? E aí, do tipo, todo mundo torcendo, todo mundo vibrando, e o contexto histórico foi muito interessante. Era a primeira vez que um brasileiro conseguiu uma virada no boxe, era uma medalha de ouro importante. Eu já tinha narrado a primeira medalha de ouro do Brasil, que foi do Robson Conceição no Rio, aí foi com o Ebert em Tóquio. E aí, cara, a gente vibra que nem um maluco, celebra, eu passo a bola pro Oliveira, a gente começa a dar soco na mesa, desliga o equipamento de som, a gente sai pra redação, até brinco hoje que como o Claudio é forte, né? Cara, a gente sai vibrando, e eu, assim, não consigo vibrar pouco, tipo, não, cara, é o ouro, pô, a gente tá acompanhando, o menino tá fazendo história, o menino baiano, cara, de comunidade carente, olha a história desse cara, olha a história desse cara. O Claudio me levanta, eu brinco, eu parecia um cachorrinho na mão dele, parecia um poodle, cara, que ele levantou tão fácil. E ele sai carregando, cara, a redação inteira, Brasil! Cara, e era um misto de aplauso com risada, com piada. O Band Esportes colocou isso e viralizou. E eu saí com a sensação do tipo, da felicidade do ouro. Sim, sim. Depois é que eu fui ver que aquilo se tornou um baita no viral, com quase 500 mil de visualizações e tal. E, enfim, depois deu tudo que aconteceu. Mas ali, cara, foi um momento tão maluco, mas tão mágico, tão especial. É coisa que só o esporte pode oferecer, cara. Só o esporte pode oferecer. Total. E bacana, assim, que nesse lado é isso. A técnica fica de lado. Eu queria ter narrado de um jeito, queria ter narrado de outro. Tanto que o Galvão fala, a minha narração do Tetra é horrível. Ele fala, saiu esgarçada, saiu assim, saiu aquilo. Mas dane-se. O que importa, aquele momento ali tá eternizado, cara. Não faria igual se fosse tecnicamente perfeito. Exato. Então, é maravilhoso isso que aconteceu. E eu fiquei com medo de viralizar ao lado do Ivan Bruno, numa das nossas primeiras transmissões, que tínhamos o Grande Prêmio da França, lá de Fórmula 3 e Fórmula 2, e o circuito de Paul Ricard tem a curva que chama Double Droit de la Bussée. Aí ele fazia questão. Aí vai se aproximando da curva de la Bussée, vai pra você. Falei, cara, daqui a pouco esse cara vai emendar uma palavra na outra e vai pra capa do UOL isso aí. Mas aí terminou a transição, falei, cara, eu tô suando frio aqui. Cada hora que você falava que ia pra entrar na buceta, eu falava, caramba! Mas ele segurou. É verdade. Circuito de Paul Ricard, Graças a Deus saiu do calendário, não falamos mais da buceta. Isso que eu ia falar agora, graças a Deus saiu do calendário da Fórmula 2, Fórmula 3, Fórmula 1. Cara, foi engraçado mesmo, que eu não parei pra prestar atenção. E depois que a gente começou a fazer a brincadeira da resenha, aí, putz, aí não tem jeito, né? Você faz, mas evitando aquela brincadeira de quinta série. Você assiste a outra sessão, aí você vê que ele já falava assim, aí ele contou na curva Bussê, abre a volta, tipo, mais pausado. Mais pausado pra não ter o risco da segunda palavra na sequência complicar. Bicho, ainda mais com essas redes sociais agora que o pessoal Hoje manda abraço. Não sei o quê, manda abraço pro Tomás, manda abraço pro Paulo. Cara, então... Você sabe que o Felipe Giafone teve aqui e falou daquela história, né, de que na última transmissão da Fórmula 1, num dos grandes prêmios aí, no de Singapura, que ele tinha lá a informação, né, que apareceu no volante do Stroll, a informação, né, cool, pra você resfriar. Ele falou, aí aparece o cool no volante. E também verdade. E virou viral também, de tiração de sarro do Giafone. Pô, grande Giafone. Faz parte. Cara, não posso encerrar nossa entrevista sem te perguntar, claro que isso, gostaria de ter outro podcast aqui pra gente falar direitinho disso. Mas como foi o início da tua carreira e em que momento virou a chave que você falou, caramba, cheguei no lugar que eu queria estar? Cara, eu comecei, né, me apaixonei por rádio mesmo, assim, de imaginar que seria a minha profissão era rádio, não TV, com 16 para 17 anos, na época estudava, era a turma do fundão, e a galera brincava, falou, pô, você comunica bem, você já fez rádio? Eu falei, não, gosto de ouvir e tal, tenta fazer. E aí eu comecei a visitar. Na época eu visitei a Rádio Transamérica, querido André Henning, me recebeu super bem, Tomás Rafael, que hoje é nosso colega de Band Esportes.
E ali eu comecei a ver como que funcionava a estrutura da equipe de esportes pela Transamérica, vendo como funcionavam as coisas, né? E aí eu faço o curso do Senac, me formo locutor, pego o DRT e começo a trabalhar numa rádio bem pequenininha, chamada Super Sucesso. Fazia o horário da madrugada, aí depois de nem dá um ano, 7, 8 meses, vaga um horário na tarde, eles me colocam no horário da tarde, pela boa repercussão que a gente tinha de madrugada, e eles estavam montando uma equipe de esportes. E aí eu falei, olha, se vocês quiserem, eu narro. Então, né, bora que eu narro e tal. E aí eu era o segundo narrador. O Guto Júnior, querido amigo Guto Júnior, era o primeiro. A gente faz 3 transmissões e o Guto tinha outras atividades, que ele também trabalhava com a coordenação da rádio. Ele falou, olha, acho que você está preparado para fazer a primeira voz e tal. Você vai fazer agora o narrador titular. E fiquei lá, passei na Super Sucesso, saí, voltei lá de novo. E aí, na Bandeirantes, é que eu senti que esse era o momento. Mas quando o Patrick me chamou na época, porque eu tinha mandado um piloto para ele, a gente conversou, trocou ideia, bateu papo. Foi muito legal. Eu fiz até um teste, um pilotinho do primeiro tempo de Corinthians e Bahia, que ele e o Carbone, né, saudoso Carbone, queria ouvir para ver se o teste, como eu fiz muito da narração, imaginando lances, eles queriam ver na execução como que era. E aí passa um ano, não tem a vaga e pinta o projeto da rádio esportiva do Grupo Bandeirantes, né, Rádio Bradesco Esportes. E aí o Patrick me chama na época para ser produtor. Ele falou, olha, ainda não tem narrador, que era o Hugo e era o Ivan Zimmermann, pô, não tem nem o que discutir. E aí depois de 4, 5 meses, o Bernardo já sabia que eu narrava. Eu gravei alguns vídeos no YouTube de chinelão e camisa, meu, que ele falou assim, não, aquele jeitão carioca do Bernardo, né? Grava aí um piloto aí e me mostra. Falei, não, pode gravar de qualquer jeito. Não, só quero ouvir tua voz. Aí eu gravei no YouTube. Um jogo da Série B, quando a Band, antes dessa etapa, né? Quando a Band anteriormente passava a Série B, e gravei. Aí eu fiz um São Paulo e Ponte Preta. São Paulo bateu a Ponte, acho que por 3-1 ou 3-0. O Lucas deitou e rolou naquela noite. E ali eu já vejo, opa, né? O Pretzel, muito carinhoso comigo, sim, me elogia na transmissão. O Pretzel, que para mim é um dos melhores profissionais de rádio que eu já vi, jornalistas. E faço rádio, enfim, saio da Band naquele momento. E aí o Bernardo lembra que eu queria... No momento que eu saí da Rádio Bradesco, eu falo assim, eu quero trabalhar como narrador, Bernardo. Mas como narrador. O Bernardo lembra disso quando o Band Esportes tem uma vaga. E aí é onde eu entro, no dia 25 de janeiro de 2014. Ali eu faço alguns eventos, né? Fiz esqui, cross country, basquete e tal. Toda essa longa epopeia, quando eu narro a Copa do Mundo, eu vejo ali que pro Band Esportes eu já estava preparado. Pô, aqui já é o meu caminho, aqui já é minha casa. Quando eu vou pra aberta, a parada é diferente, porque eu fiz outras coisas. Eu fiz o Jungle Fight, que era o evento de MMA com o Roman, fiz alguns jogos do vôlei, que era eu, o Oliveira e o Datena. E aí, quando a Band, na época ainda era não era o Denis, me chamam para... você vai fazer NBA, que eu já tinha feito a temporada do NBB com o Álvaro e com o Danilo. A gente vai fazer as finais da NBA. E Zé Emílio Ambrosio, querido Zé Emílio. Até hoje, uma pessoa muito querida. Cara que foi importante para mim também, embora não diretamente. Ele era o diretor de esportes da Rede TV, quando eu fui indicado ao Terence Paiva. Ambos trabalharam na Band também. E então o meu nome foi validado, querendo ou não, pelo Zé Emílio. Não diretamente, mas também um cara muito importante para mim. Aí, e o Zé é espetacular. E o Zé me avisou 2 meses antes que a NBA ia pra Band nas finais, né? E eu tinha que ficar calado, só estudando e tal. Faço as finais, a Band faz a temporada, eu faço a temporada. E aí depois entra o Denis. Ali, quando eu comecei a ser escalado pra NBA, pro SFT, que era o principal evento de MMA do Brasil, que é o principal evento de MMA do Brasil, e começa a fazer as narrações. E aí, este ano, fazendo, por exemplo, o UFC, que é um dos grandes produtos da Band, nesse momento, acho que esse é o momento que eu sinto do tipo que, cara, eu tô no lugar certo, na hora certa. Porque para mim, a coisa, Tiagão, eu acho que hoje a sociedade ela não respeita muito uma coisa chamada processos. Sim, sim. E os processos não são movidos a 1 ano, 2 anos. Os processos são movidos a 8,
10, 15 anos. Você é um dos grandes nomes hoje que entende de automobilismo. Não é um trabalho de 5 anos, cara. Você tem um trabalho de décadas já. Então, esse processo, a partir do momento que eu vejo a validação desse processo, esse processo sendo concluído, aí é que eu falo, agora é o momento e agora é hora de surfar na onda, mas também trabalhar com a responsabilidade que essa onda traz pra gente. E eu tenho certeza que a gente coloca um carimbinho aí, ó, continua em reticências, porque vai ter muita história legal ainda pro Ivan contar pra gente. Obrigado, Ivan, de você ter passado por aqui no Primeiro Stint e tenhamos grandes temporadas aí, lado a lado nas cabines aí. Com certeza, Thiagão. Ano que vem tem mais, tem Fórmula 2, Fórmula 3, Fórmula 1 e vamos nessa. Você é um parceiro de transmissões de supermotor, de Porsche Cup, de Fórmula E, de Fórmula 3, de Fórmula 2. E, cara, é uma alegria estar contigo, é uma alegria estar falando um pouquinho dessa história, e você sabe, precisou, é só chamar. Não vou ter a mesma genialidade de falar de automobilismo como você tem, mas bora que a gente papear é o nosso negócio, Thiagão. Bora lá. Bom, pessoal, se vocês gostaram desse conteúdo, é aquele pedido de sempre, né? Deixa aí o like, faça a sua inscrição, é muito importante. Estamos caçando esses 50 mil inscritos aí de qualquer jeito, o patrão já tá bravo que não estamos chegando. Vai lá, ajuda a gente. Compartilhe e também deixa aí o seu comentário sobre esse papo que a gente teve aqui, perguntas que você eventualmente queira que eu passe para o Ivan e a gente vai falando, tá bom? Da minha parte, um grande abraço e até a próxima. Tchau!